Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o Eu sou o SUS. SUS. Eu sou o SUS. Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Nesta semana, o nosso podcast Repórter SUS vai falar sobre a herpes zoster, doença que tem preocupado pelo alto número de internações, o que motivou o anúncio por parte do Ministério da Saúde da incorporação de uma vacina para essa doença no nosso SUS, o Sistema Único de Saúde. Hoje a gente vai entender aqui um pouco mais sobre a doença em si, mas também vamos ter dados sobre quanto tempo demora e como funciona a incorporação da vacina da herpes zoster no Sistema Único de Saúde. Aliás, esse processo de incorporação vale para qualquer imunizante. A gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui hoje e aí você passa a entender também o que acontece a partir do momento que o SUS decide, que o Ministério da Saúde decide estudar a viabilidade da incorporação de um imunizante no nosso Sistema Único de Saúde. Bom, voltando a falar sobre a herpes zoster, também é uma doença conhecida como cobreiro, é provocada pelo mesmo vírus da catapora em sua forma latente, ou seja, já está presente no organismo da gente e volta a se manifestar em casos de baixa imunidade muitos anos depois. É um vírus que existe na maior parte da população. O principal sintoma da doença são manchas avermelhadas na pele, coceira, mas em casos mais graves ela dificulta a coagulação do sangue e afeta até o sistema nervoso. No período de 2015 a 2024 foram 46 mil internações e mais de 300 mil casos. São dados que reúnem tanto casos de catapora quanto herpes zoster. O Ministério da Saúde informa que não há separação entre esses dados. Bom, as internações se concentram nas faixas etárias acima de 60 anos, 38% mais ou menos, o que indica que provavelmente sejam casos de herpes zoster. Na rede privada já tem um imunizante disponível para a doença, mas são necessárias 2 doses para completar o ciclo e cada uma custa cerca de R$900. Então, por esse valor, a gente consegue entender por que é tão importante que a gente consiga disponibilizar para a nossa população essa vacina no nosso sistema de saúde pública. Vamos entender a complexidade da doença, o que leva o vírus a se manifestar anos depois. Hoje a gente recebe a médica infectologista do Hospital da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Gabriela Camargo. Gabriela, é um prazer ter você aqui no Repórter SUS. O prazer é todo meu, Nara. Muito obrigada. Vamos lá, então. Antes da gente começar a conversar com a Gabriela, eu quero falar um pouquinho para quem está nos ouvindo sobre o processo de incorporação de vacinas no nosso Sistema Único de Saúde, para que a gente possa entender que não é porque o Ministério da Saúde anunciou ou declarou que vai começar a estudar essa viabilidade, que daqui a poucos meses o imunizante vai estar disponível. Esse processo ele é complexo e ele demora porque a gente precisa de segurança, analisar viabilidade, questões logísticas e uma série de outras questões. Bom, agora a gente está passando por um período de análise técnica e científica do imunizante. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS avalia a eficácia, segurança, custo-efetividade da vacina, ou seja, se o que a gente vai pagar por ela vale a efetividade dela na nossa população, a eficácia dela na nossa população, para a gente verificar se a incorporação é justificável. Depois a gente passa por uma avaliação econômica para determinar se essa incorporação da vacina é viável dentro dos recursos que o nosso Sistema Único de Saúde tem, considerando o custo de aquisição, aplicação, logística de transporte, e é preciso também ter toda uma articulação entre os entes federativos, né? Estados, municípios, governos federais, que têm que estar alinhados para que essa vacina possa ser incorporada, disponibilizada e efetivamente aplicada. A incorporação, portanto, envolve diversas etapas, desde a identificação da demanda, ou seja, a gente saber quantas pessoas precisam, que grupos essa vacina vai beneficiar, até a implementação em larga escala lá na ponta, nos nossos postos de saúde. E quanto tempo isso pode demorar?
Olha, até mais de um ano, viu? Então, o anúncio foi feito agora em 2025 e o que isso significa? A gente deve ter a conclusão desse processo somente no ano que vem, justamente para a gente garantir todas essas etapas de análise de viabilidade, segurança e viabilidade econômica também. Então, só para a gente saber quando é que a vacina deve chegar no SUS, o processo demora um pouquinho por questões necessárias e isso deve acontecer a partir do ano que vem. Vamos voltar a falar com a Gabriela, então, sobre essa doença, como é que ela se manifesta, como é que a gente pode se prevenir. Gabriela, os dados do Ministério da Saúde informam que os casos das doenças catapora e herpes zoster são computados juntos. Mas qual é a diferença entre essas duas doenças? Porque a catapora a gente tem assim a sensação de que, pelo menos a gente que é mais velho, todo mundo já teve na infância, né? É o caso da herpes zoster também? Todo mundo vai acabar passando por isso? Então, é bem curioso e gera muitas dúvidas, né? Porque tanto a catapora quanto o herpes zoster é causado pelo mesmo vírus, que é o vírus da varicela zoster. Então, ele tem duas formas. A primeira é aquela que você acabou de falar, na infância todo mundo conhece como catapora, varicela, que causa manchinhas no corpo, avermelhadas, etc. Super contagioso, né? Então, quando tem uma criança que tem, geralmente vai se espalhando muito rápido. E esse vírus, ele não vai embora do organismo, ele fica adormecido. Então, ele fica principalmente nos tecidos nervosos ali, como se ele estivesse dormindo. Muitos anos depois, principalmente com a queda da imunidade, então a gente vê em idosos, né, principalmente a partir dos 50 anos, quando a imunidade vai decaindo, e também em pessoas que têm questões de problemas imunes, etc., esse vírus ele pode acordar. Então, o que um dia foi o vírus que gerou a catapora pode gerar herpes zoster. Não é todo mundo que vai ter herpes zoster. Estima-se que aproximadamente 1 em cada 3 pessoas a partir dos 60 anos venham a manifestar herpes zoster. Apesar da gente ter esses dados que indicam uma prevalência maior em pessoas acima de 60 anos, acho que todo mundo que está nos ouvindo já viu um adulto mais jovem ou uma adulta mais jovem com manifestação dos sintomas e diagnóstico da doença. Existe algum dado que indica que a herpes zoster está aumentando no nosso país, que a imunidade das pessoas está ficando mais comprometida e isso pode trazer mais casos? Por que que, de repente, a gente tem essa sensação de que a gente está vendo mais casos de herpes zoster na nossa população, principalmente a população adulta mais jovem, e não só os idosos e as idosas? Olha, Nara, não é só sua impressão, não, isso tem acontecido mesmo. Estudos mostram que com a pandemia do Covid, aumentaram bastante os dados de herpes zoster. Eu estava até vendo um estudo que ele compara pessoas que tiveram Covid com pessoas que não tiveram Covid e teve um aumento de 56% entre as pessoas que tiveram Covid, manifestando herpes zoster. Então, assim, a gente sabe que o Covid foi uma grande queda da imunidade da população, né? Quando vem uma doença, a imunidade acaba sendo reduzida. Então, com isso, adultos jovens começaram realmente a manifestar e aumentou bastante os números. Isso acontece também em pessoas que têm alguma questão de imunidade. Então, a gente vê pessoas, por exemplo, com doenças autoimunes, lúpus, etc., pessoas com questões renais, doentes renais e imunossuprimidos, seja por HIV, seja pessoas que façam uso de imunossupressores por alguma doença. Então, a gente tem realmente visto mais em adultos do que via antigamente. Mas ainda assim a gente pode dizer que o maior número de manifestações ocorre mesmo entre idosos e idosas, né? Quando a gente fala de imunidade, Gabriela, eu sinto que a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque tem muita fake news falando sobre imunidade na internet, nas redes sociais. Suplementos alimentares ajudam você a melhorar a sua imunidade. Se você comer determinado alimento, deixar de comer determinado produto, a sua imunidade
imunidade vai melhorar. Enfim, a propaganda usando esse termo imunidade para venda de produtos e venda de ideias também, ela tem aumentado muito nas redes sociais. Então, eu sinto que a gente precisa ter esse cuidado quando a gente está falando de imunidade. Mas há medidas de prevenção para herpes zoster? Há maneiras de a gente deixar a nossa imunidade mais forte para que essa doença não se manifeste, por exemplo? Realmente, a gente tem vivido tempos difíceis de fake news, seja fake news contra as vacinas, seja fake news de venda de produtos que fazem promessas surreais. E assim, a nossa imunidade, ela está muito relacionada também ao nosso bem-estar físico, mental, etc. Então, a minha dica, assim, seria tentar manter ao máximo hábitos de vida saudáveis mesmo, aqueles básicos que a gente sempre escuta. Então, dormir um tempo adequado, fazer atividade física, se alimentar bem, corretamente, se hidratar. Isso são medidas básicas para um bem-estar, mas assim, não existe uma fórmula mágica, eu não vou conseguir trazer aquele, como evitar o herpes zoster. Não tem. Hoje em dia a gente tem a vacina, né? Tinha já uma vacina no Brasil, que era uma vacina feita com vírus vivo. Atualmente a gente tem uma vacina que é bem melhor, bem mais eficaz, que é uma vacina inativada. Então, é realmente a melhor forma de prevenção. Mas é claro, eu acho que hábitos saudáveis de vida, eles são sempre muito bem-vindos, seja na prevenção de qualquer tipo de doença. E a partir do momento que a doença se manifesta numa pessoa, né, num paciente, numa paciente, o que é que se pode fazer para evitar complicações? Aliás, uma ótima pergunta para eu já emendar num outro questionamento para você, Gabriela. Que tipo de problemas maiores, complicações, a herpes zoster pode trazer? Então, o grande problema da herpes zoster é que ela pode causar um sofrimento muito grande, porque pode ter um acometimento neural e a principal complicação se chama neuralgia pós-herpética, que é quando esse nervo é acometido pelo herpes e ele causa muita dor, é uma dor extrema. É dor, ardência, sensação de formigamento, e isso pode durar de meses a anos. Então, assim, o sofrimento que isso causa é enorme. Então, são buscas por atendimento, necessidade de analgésicos fortes, muitas vezes opioides. Então, assim, os danos são bem grandes. Além disso, existem complicações durante a doença, não é tão comum, mas ela pode fazer acometimento ocular, então pode levar à cegueira, pode fazer acometimento neurológico, então também pode ter dano neurológico, além de poder fazer infecções secundárias, que é como tem ali vesículas, feridas, pode chegar uma bactéria e infectar, e imunossuprimidos pode causar herpes zoster disseminado, que é quando o corpo todo acaba se disseminando. Então, essas são as principais complicações. Mas a principal, assim, que a gente vê mais no dia a dia e que é o que a gente mais tenta evitar com a doença é a neuralgia pós-herpética, que é essa dor intensa que acomete principalmente os idosos, né? E leva a uma morbidade, um sofrimento bem grande. E como é que a gente evita essa consequência, por exemplo? É possível prevenir a partir do momento que a doença se manifesta, que a gente vê aquela manchinha na pele? O que fazer para não agravar? Tem possibilidade? Sim, com certeza. Então, a partir do momento que a pessoa começa a ver umas lesões na pele, principalmente de forma de bolha, que está ardendo, está formigando, principalmente de um lado só do corpo, porque como segue o trajeto do nervo, ela pega ali só um lado, geralmente em tronco, mas pode pegar em outros locais, como eu falei, formas mais complicadas podem pegar na face. A pessoa tem que procurar atendimento médico. É crucial começar o tratamento o mais cedo possível. A gente tem remédios, medicações antivirais, principalmente a ciclovir, que o pessoal já conhece geralmente. E é ideal começar nas primeiras 72 horas, porque isso reduz bastante as complicações. Então, tá desconfiado, tá com aquelas lesões, pode vir também junto com um quadro geral ali de cefaleia, né, que é dor de cabeça, febre, mal-estar.
procura o atendimento, porque vai ter o diagnóstico, vai começar o tratamento, e quanto mais rápido, melhor será para evitar complicação. Voltando a falar sobre outras complicações, a gente tem também uma complicação, a síndrome de Rey, né? Que é uma doença que causa uma inflamação no cérebro e ela pode ser muito grave para crianças. Lá no comecinho a gente estava falando sobre as idades, né? Que a herpes zoster acomete mais, e lembrando que a catapora aparece mais em crianças e a herpes zoster aparece mais em adultas, idosos e idosas. Mas se houver algum problema de herpes zoster em crianças, há registro disso? Como é que a gente evita, por exemplo, que isso evolua numa idade em que a imunidade ainda está em formação? Como lidar com os pacientes e as pacientes pediátricos nesses casos, em que a doença pode evoluir de uma maneira tão agressiva, né, Gabriela? Sim, com certeza, pode ter uma evolução muito drástica. Agora eu vou entrar num ponto que é bem curioso e gera muitas dúvidas para poder responder essa sua pergunta. A herpes zoster, quando a pessoa está com herpes zoster, ela não vai transmitir herpes zoster. Não tem como eu estar aqui com herpes zoster, te encontrar e transmitir herpes zoster. O que acontece? A pessoa pode transmitir a catapora, que é a varicela, em pessoas que ainda não tiveram catapora ou ainda não se vacinaram para tal. O que acontece, que vem a questão da gravidade nas crianças? A gente teve um grande avanço em 2013, a vacina para varicela catapora entrou no Programa Nacional de Imunização, só que ela vem a partir dos 14 meses, que é quando é mais seguro para ter essa vacinação. Então, antes disso, essas crianças, né, antes dos 14 meses, esses bebês, estão completamente não protegidos. Então, é muito importante que a população tenha essa noção que tá com varicela zoster não é para ter contato, principalmente com o bebê. E assim, a segunda dose da vacina, o reforço, é feito só aos 4 anos. Então, nesse período, é ideal evitar, né, o contato, porque pode ter uma progressão ali absurda. Passa a varicela e, infelizmente, realmente, em alguns casos, pode ter uma evolução. É mais raro, é muito raro, porque, como eu falei, em geral, fica latente o vírus da varicela para, num futuro, manifestar na varicela zoster, mas tem que ter essa preocupação. Então, a gente sempre explica. Às vezes vem a avó que cuida do netinho, etc., e a gente fala, por favor, não pode ter contato, etc., porque pode estar transmitindo a catapora. E assim, apesar da gente achar que todo mundo já teve catapora, não é bem assim. E, como eu falei, só em 2013 que essa vacina foi incorporada. Então, nós, adultos, a gente não tomou essa vacina na infância, na adolescência, nada. Então, aqueles que não tiveram catapora, não foram vacinados com catapora e entram em contato com quem teve varicela zoster, tem que se vacinar. Então, até adultos é indicado que, se não tiver tido catapora, se vacine para catapora. São duas vacinas diferentes, é a vacina da varicela zoster, né, da catapora, e a vacina da herpes zoster. Antes da gente encerrar, a gente vai falar sobre a importância da vacina da herpes zoster, mas vamos aproveitar que a gente falou de catapora para trazer alguns números aqui, porque, olha, realmente, Gabriela tem razão. A gente que tem mais de 20 e poucos anos, 30 anos, tem a sensação de que todo mundo teve catapora na infância e a gente não recebeu a vacina. E quando uma vacina é incorporada no SUS, dá aquela sensação de que, olha, a doença acabou, principalmente depois do processo da Covid, em que a gente teve um resultado de sair de milhares de mortes para um controle da doença muito benéfico. E aí, né, a gente começa a entender o imunizante a partir dessa experiência que a gente teve. Mas, olha, entre 2015 e 2024, a gente teve
teve mais de 330 mil casos de catapora no Brasil. A maior parte desses casos acontece entre crianças de 1 a 4 anos, justamente por causa desse intervalo de doses que a Gabriela trouxe para a gente. Foram mais de 220 mil casos nessa faixa etária. Então, não é uma doença que a gente pode dizer está controlada no Brasil, porque a vacina está no Sistema Único de Saúde. E a gente sabe também que controle de doenças é algo que depende também de uma mudança cultural e, obviamente, da contribuição da população para que aquela doença seja controlada. Então, é preciso atenção. Voltando a falar sobre a herpes zoster, muito importante esse detalhe que você trouxe, Gabriela, não é a mesma vacina, catapora e herpes zoster são diferentes, mas eu queria entender mais sobre a vacina contra a herpes zoster, que já existe na rede privada, o Ministério da Saúde está fazendo os estudos para incorporar no SUS. Bom, quem se vacinou com a tetraviral para sarampo, cachumba, rubéola e varicela na infância, está protegido ou protegida? Vai precisar tomar essa vacina, caso ela venha a ser incorporada? E qual vai ser a importância dessa nova vacina, se lá em 2026 a gente chegar à conclusão de que dá para colocar ela no SUS? Ela pode mudar o cenário da doença no Brasil? Qual é esse potencial? Então, Nara, não tem relação entre a vacina, infelizmente, né? A gente gostaria que tivesse entre a vacina da varicela com a da herpes zoster, apesar de ser o mesmo vírus, são vacinas diferentes. Então, quem se vacinou teria sim que fazer. A vacina é indicada para pessoas acima de 50 anos ou pessoas que têm aquelas questões que eu falei, que são pessoas com problemas de imunossupressão, então seja HIV, pessoas em tratamento oncológicos, transplantados, renais, que usam imunossupressores ou imunobiológicos. A vacina, ela é muito eficaz, como eu tinha comentado antes, a gente tem duas vacinas aqui no Brasil, que é uma versão de vacina atenuada, que é vírus vivo atenuado, então causava mais efeitos colaterais, pessoas com imunossupressão não podiam fazer uso, apesar de estar recomendado, né? E recentemente veio para o Brasil a vacina recombinante, que é com um vírus inativado, que tem uma eficácia maior. A eficácia é superior a 90% na prevenção das complicações do herpes zoster. Então, assim, ela, além de reduzir os casos de herpes zoster, ela atua diretamente na redução da gravidade da herpes zoster e das complicações. Então, em torno de 96% dos casos de neuralgia pós-herpética, ela vai ter uma redução. Então, é uma ferramenta que eu considero fundamental na prevenção, principalmente de morbidade, desse sofrimento relacionado à doença por conta das complicações. Então, assim, se conseguirmos a vacina pelo SUS, vai ser um caminho enorme ali na proteção, né, de forma gratuita, seria incrível. Tem uma luta bem forte para isso, né, a gente está bastante na torcida. Gabriela, quem já manifestou herpes zoster algumas vezes ou uma vez, vai poder tomar essa vacina? Sim, Nara, vai poder tomar sim. A única coisa é que precisa de um intervalo de 6 meses entre ter tido o episódio de doença e a nova vacinação. Ela também é importante porque, como eu falei, reduz muito, em mais de 90%, os casos de complicações. Então, geralmente, as pessoas que já tiveram, elas sabem o quão sofrido é, o quão doloroso. Então, elas tendem a querer ainda mais se vacinar. Então, no intervalo de 6 meses, já estaria liberada a vacinação. Gabriela, o que é que muda no vírus com o passar da idade para ele trazer essas duas manifestações que têm características tão diversas, a gente pode dizer, né? A catapora e a herpes zoster. O que é que acontece? Então, na verdade, o vírus não muda. Quem muda somos nós. O que acontece? Esse vírus, ele fica ali dormente, só que ele vai para os tecidos nervosos. Então, enquanto ali na infância, a catapora, ele atuava mais na pele, né, de uma forma cutânea, levava uma febre, etc., era algo assim, muito mais superficial, digamos. Quando ele fica adormecido por muitos anos, ele vai ali direto nos nervos.
Então, ele vai começar a seguir uma raiz nervosa quando ele é ativado e ele causa danos muito maiores, né? Porque um acometimento neural no nervo é muito pior do que só um acometimento de pele, né? Então é por isso, mas quem muda somos nós. Todos os estudos mostram, né, que com o passar da idade existe a senescência, existe uma queda realmente da imunidade, a nossa defesa fica mais lentificada, mais enfraquecida, então fica mais difícil de estar combatendo esse vírus. Então, enquanto quando somos crianças, jovens, o combate é rápido ali, chega o vírus e a gente vai, todo o nosso sistema imune consegue defender, com o passar do tempo, esse sistema imune um pouco mais lentificado acaba gerando mais danos. Além do que eu falei, ele vai estar ali no sistema neural, então também são danos piores, sem dúvidas. Obrigada, então, Gabriela, pela sua participação. Foi muito bom contar com sua presença aqui no Repórter SUS para a gente esclarecer esse tema que está todo mundo comentando, principalmente depois do anúncio do Ministério da Saúde, mas que gera muitas dúvidas na nossa sociedade, na nossa população. Então, Gabriela Leite de Camargo, muito obrigada pela participação aqui no Repórter SUS e por nos ajudar a tirar essas dúvidas. Obrigada, Nara, foi um prazer. Queria só deixar uma mensagem, né, que o herpes zoster é uma doença séria e precisa de atenção, então vamos torcer para que todo esse processo que já está na Conitec consiga ser resolutivo e que essa proteção venha de forma gratuita, gerando equidade, né, que é o que a gente espera. Foi um prazer, muito obrigada. A gente ouviu a médica infectologista do Hospital da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Gabriela Camargo. Nosso assunto hoje, aqui no nosso podcast de saúde, o Repórter SUS, foi a herpes zoster, que está em processo de estudo de incorporação de um imunizante no Sistema Único de Saúde, que tem gerado muitas dúvidas na nossa população. O Repórter SUS é uma parceria entre o BDF e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, a nossa Fiocruz. Para saber mais, acesse brasildefato.com.br e psjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda. Na Fiocruz, a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato de Letícia Holanda. Até semana que vem.